Olá, queridos, vamos dar início nessa noite à nossa sexta aula do projeto Amigo de Deus, né? Como sempre, vamos fazer um pequeno momento de oração, invocando a presença de Deus, para que o Senhor possa nos ajudar nessa noite a abrir o nosso entendimento, que possamos compreender a sua palavra e guardarmos na tábua do nosso coração, como o salmista disse, para não pecar contra o Senhor. Amém? Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões. Queremos te louvar por tudo que tu és e queremos te pedir, abre o nosso entendimento, visita o nosso conhecimento nessa noite com a tua sabedoria, com o teu poder, e nos use, Senhor, como instrumento de valor em tuas mãos. Abra o céu sobre esse lugar, abra o céu sobre nossas vidas e nos ajude a compreender a tua palavra e guardarmos ela na tábua do nosso coração para não pecarmos contra ti. Nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê entendimento da tua palavra e nos ajude a viver, a guardarmos ela. Nos ajude a ser uma voz profética para essa geração. Nos ajude a ser um ganhador de almas, Senhor, nos nossos dias, para que possamos chegar diante do Senhor e apresentarmos os nossos dons, Senhor, multiplicados, nossos talentos multiplicados, e o teu nome, somente teu nome, ser exaltado e glorificado, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém? Queridos, hoje é a sexta aula. O tema dessa aula é o significado do culto. Tá? Nós vamos aprender nessa noite o que é culto, né? O tema da aula é a importância do culto, milagre no santuário. A importância do culto, milagre no santuário. Iremos nessa noite descobrir qual é a importância de ir ao culto, né? Porque às vezes, de tanto a gente fazer as mesmas coisas, a gente perdemos a noção da importância de algumas coisas. Uma das coisas que eu percebo que às vezes nós fazemos de forma mecânica é o Pai Nosso, por exemplo. O Pai Nosso a gente ora assim às vezes de forma tão mecânica que eu me constranjo às vezes e eu volto atrás e começo a refletir frase por frase do Pai Nosso para eu entender que de fato eu não estou falando de forma normal, eu estou orando, entendendo o que eu estou falando, compreendendo e me declarando, me relacionando com Deus, frase por frase do Pai Nosso. Da mesma forma é o culto. Hoje, nessa noite, nós iremos descobrir qual é a importância de ir para a igreja, se isso é uma questão de fanatismo ou não, se isso é uma questão de ser religioso ou não. Nós iremos entender nessa noite aqui qual é a importância de ir no santuário de Deus, o que significa culto. E a aula de hoje tem por tema, como eu já falei, a importância do culto, né? A importância do culto, milagre no santuário. Pois bem, a nossa aula começa assim, baseada na nossa apostila que diz: o que significa culto? Culto, segundo o dicionário Aurélio, culto é uma homenagem prestada ao que é considerado sagrado ou divino. Então, a palavra culto, no dicionário, significa uma homenagem prestada àquilo que é considerado sagrado ou divino. Amém? Então, culto é uma homenagem prestada a alguma entidade. A maneira através da qual uma divindade é adorada. Ou seja, assim como as pessoas se reúnem, em alguns outros segmentos religiosos, ele toca o tambor, invocando, que eles chamam de orixá, de guia, que a Bíblia chama de demônios, que desce sobre eles, eles estão fazendo os cultos dele, né? Chamados cultos afrodescendentes, né? Isso é um culto, é quando eles estão homenageando lá as entidades deles. Nós vamos descobrir qual é o que nós adoramos, como nós praticamos o nosso culto. A nossa divindade que adoramos é a Deus. Eu não sei se eu pulei alguma coisa aqui. Homenagem prestada e considerada sagrada divina, de maneira através da qual uma entidade é adorada. No nosso caso, a divindade que adoramos é a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo, que forma a Santa Trindade. Então, todo culto é uma homenagem prestada a uma entidade. No nosso caso, nós se reunimos para adorar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, todas as vezes que nós nos reunimos dentro do santuário ou em qualquer outro lugar para invocar o nome de Deus,
nós estamos prestando uma homenagem a Ele, que é digno de toda honra, glória e louvor. Isso é cultuar. Amém? Então, não sei se vocês conseguem compreender. Às vezes nós fazemos as coisas de forma mecânica. É a hora do culto agora, a gente vai, se arruma e vem para o culto. Hoje nós estamos tendo um entendimento, cara, eu vou prestar um culto para Deus, eu vou prestar uma homenagem para Deus. Eu acho que quando você compreende as coisas de forma mais minuciosa, ela tende a ser mais real, a ser mais prática e ter mais poder, né? Você entende qual é o seu papel, qual é o seu lugar no reino de Deus. Porque assim, se a gente pararmos para pensar, por que viemos ao mundo? Porque Deus criou o homem. Um propósito há nisso. Quando alguém cria um púlpito para alguém subir em cima e poder então declarar alguma coisa para um público, quando alguém pega o celular, ele vai ligar para alguém, vai acessar a internet nos nossos dias hoje, atuais de hoje. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para alguma coisa, Deus criou o homem para o seu louvor, né? Então, os seres humanos, quando se reúnem em qualquer lugar para cultuar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles se dispõem a prestar uma homenagem, a prestar um culto a Deus. Então, vocês entenderam? Segundo o dicionário, o que é culto? Culto é uma homenagem prestada a uma entidade. Cada um adora o que quer, cada um faz culto com quem quer, com a sua entidade que quer. No nosso caso, nós se reunimos para prestar culto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Isso é culto. Talvez tenha alguns outros adjetivos para culto, mas eu absorvi esse, estou passando esse. Até aqui você entendeu o que é culto? Né? É importante vocês na casa fazer de repente essa pergunta para a pessoa. Você entendeu o que é culto agora? Deixe bem claro para ela o que é culto. Porque na mente dessas pessoas nós somos só religiosos, nem preciso ir para a igreja para servir a Deus. Tem gente que vai todo dia para o culto e leva uma vida toda errada e começa a usar exemplos de pessoas que fazem as coisas erradas e vem para a igreja para querer justificar o fato dele não ir à igreja. É as pessoas que nós vamos encontrar. Por isso é importante nessa aula a gente conscientizar a pessoa da importância que é o culto. Outra coisa que tem que ficar bem notório aqui nessa aula. Qual é a importância dessa aula? É nessa aula que você vai convencer essa pessoa que ela tem que vir para a igreja, cultuar a Deus, tá? Você vai entrar nessa aula com um propósito. Eu preciso convencer essa família a começar a ir para a igreja. Porque boa parte das pessoas que a gente discipula, ela só quer que a gente vá até a casa dela, ore e ela fique lá. Porque o ser humano ele é assim. Isso é tão desgastante para a gente, você fazer um amigo de Deus na casa da pessoa 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 6 semanas. Se chegar nessa aula aqui, o cara não tiver vindo na igreja uma vez, eu já estou quase desviando. Então aqui, você tem que dar um jeito de convencer essa pessoa da importância que é o culto. Ou seja, você vai trazer para ela o conhecimento que liberta. O que Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Se ela compreender a importância do culto, o que é culto, alguma coisa vai mudar na mente dela. Porque na mente dessa pessoa, ela acha que não precisa ir para a igreja, porque afinal de contas tem um monte de gente que vai para a igreja e faz tudo errado, e ela já é uma santa e não precisa ir mais para a igreja também. Então vai usar o argumento do outro que faz as coisas erradas para justificar o fracasso dela. Normalmente as pessoas pensam assim. O que a Bíblia diz acerca do culto? O dicionário já nos ensinou nessa noite o que é culto. Agora vamos ver o que a Bíblia diz a importância do culto. Qual é a importância de cultuar a Deus? O salmista declarou no Salmo 84, verso 10. Ele disse assim: ora, um dia nos átrios do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Olha a importância que o salmista dá, o homem de Deus dá para o culto. Ele diz assim: cara, estar um dia nos átrios de Deus vale mais do que 1000 em qualquer outro ambiente, em qualquer outro lugar. Então você começa agora a conscientizar essa família da importância que é cultuar a Deus. O salmista está dizendo: um dia na casa do Senhor vale como 1000 em qualquer outro lugar. 1 hora na casa de Deus vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Veja também a importância que o salmista dá para o momento do culto. Ele diz: um único dia vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. E às vezes nós achamos que não tem problema algum em não ir ao culto ou em faltar aos cultos.
Ou seja, o salmista ele dá um grande exemplo aí, ele fala da tamanha importância que é ir no santuário, mas às vezes nós já hoje eu estou cansado, não vou no culto não. Depois eu vou, domingo eu vou. Ou seja, nós já estamos divergindo da linha de pensamento do salmista. O salmista já fala o seguinte: olha, estar no santuário vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. A palavra de Deus que é pregado em um culto e os louvores que são entoados a Deus em forma de adoração são como águas de um rio que passa por debaixo da ponte e nunca mais volta ao mesmo lugar. Cada culto ele é ímpar, ele é único. O culto que aconteceu domingo aqui, nunca mais acontecerá outro igual. Pode acontecer um pouco menos ou um pouco mais, mas igual não há. Naquele momento, o que aconteceu aqui, a hora que nós estávamos adorando, só a eternidade vai conseguir explicar para a gente o que aconteceu, O que foi que aconteceu no céu? Porque enquanto adoramos, a Bíblia fala que Deus recebe sacrifício de louvores, e o nosso louvor ele sobe como uma oferta de aroma suave até Deus, Então, quem cultuou o Senhor no último culto aqui, cultuou. Quem não cultuou nunca mais o Senhor daquela forma, naquele dia e nem daquele jeito. Porque o texto aqui diz assim, que cada culto ele é único. E é como água, que todo culto é como fosse água que passa debaixo da ponte, nunca mais ele volta. Aí aqui continua dizendo assim, o culto ele é único. O culto ele é único, tanto para quem está no santuário, que no caso é a igreja, quanto para Deus que está no seu trono, esperando para receber o louvor e a adoração. É assim, é preciso conscientizar as pessoas que no céu existe um trono e que Deus deve ser adorado. Uma vez eu ouvi alguém falar isso: Deus, ele é tão Deus, tão gigante, tão Deus, que só tem uma coisa que ele não sabe fazer: é chegar diante de um espelho e falar, poxa, eu sou Deus, Ele não faz isso, ele cria seres para poder dizer, tu és Deus, tu és Senhor, tu és poderoso, tu és santo, tu és digno de glória, de honra, de todo louvor. Ou seja, ele no alto se adora, ele cria seres para lhe adorar. Então nós fomos projetados para o louvor do Senhor. Quando não fazemos isso, estamos negligenciando o propósito de Deus na nossa própria vida. Fomos feitos para o louvor dele, para a adoração dele, mas decidimos não ir ao santuário adorar o Senhor, buscar o Senhor. Então, ou seja, cada culto ele é único, tanto para quem está no santuário, que no caso da igreja, quanto para Deus que está no seu trono, esperando para receber o nosso louvor, a nossa adoração. A Bíblia diz no livro de Hebreus 10, 25, isso aqui vai desbancar muita gente que acha que não tem nenhum problema em faltar nos cultos. O que acontece? Nós temos aprendido a vida inteira que a nossa linha de pensamento, confrontada com a de Deus, não tem serventia. Então, olha o que o texto de Hebreu diz. A Bíblia diz assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns, antes façamos a demonstração, tanto mais, quanto verdes que o dia se aproxima. O texto está dizendo, não deixe de congregar. E o interessante é que o escritor já diz assim, como é costume de alguns. Porque a Bíblia é atual, a Bíblia sabe que tem muita gente que não cultua Deus. Tem muita gente que não vem no santuário cultuar Deus. Quando você está falando isso, você está se batendo na cara da pessoa para lá e para cá. Por quê? Você está falando com alguém que não cultua Deus. Ela está aprendendo pela primeira vez o que é cultuar o Senhor. Então você está espancando ela de forma assim, escrachada. Ela está apanhando porque ela não tinha aprendido ainda. Talvez nunca passou pela cabeça dela a importância que é cultuar a Deus. E olha só o que o texto diz: não deixe de congregarmos, como é costume de alguns, antes façamos a demonstrações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu acredito que esse dia que o escritor está dizendo que se aproxima é o da volta de Jesus. Jesus vai voltar e nós precisamos cumprir o nosso papel antes da sua volta. Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida pelo seu sangue. A Bíblia nos ensina, mais uma vez, a não deixar de congregar, ou seja, de cultuar o Senhor. E ela diz, mas como é costume de
alguns, porque a Bíblia já sabe que tem pessoas que têm costume de não cultuar a Deus. Mas alguém pode falar assim, ó, eu rezo, eu oro aqui mesmo na minha casa, não preciso ir todos os dias ir para a igreja para Deus me ouvir ou me atender, assim como alguém vai, ou me atender, ponto. Mas assim como alguém vai para um motel, ele vai para se hospedar. Quando alguém vai para um restaurante, ele vai para se alimentar. Quando alguém vai para a igreja cultuar, ele vai para ter um encontro com Deus. Ou seja, tudo na vida tem um propósito. Quando alguém vai num posto de combustível, ele vai abastecer o carro. Ele vai no hotel, vai se hospedar. Vai no restaurante, ele vai se alimentar. Quando os homens vêm até o santuário, ele vem para ter um encontro com Deus. Ele vem para se relacionar com o céu, se relacionar com Deus. Existe uma promessa de Deus para o santuário. Escute bem, Deus, ele ouve você em qualquer lugar. Eu não posso dizer que Deus não ouve você na sua casa, no seu banheiro, quando você está lavando a sua louça, quando você está no ônibus, quando você está no trabalho. Deus ouve o ser humano em qualquer lugar, porque a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado. Agora sim, ninguém pode desmerecer o ambiente santuário, porque existe uma promessa de Deus para acontecer dentro do santuário. Deus tem uma promessa para ele se relacionar com o ser humano e fazer algo dentro do santuário. A Bíblia diz assim, ó, quando Salomão construiu o templo, deixando bem claro que não é esse templo aí, que essa aberração do Edir Macedo, isso aí é uma palhaçada do Edir Macedo, não tem nada a ver com o templo de Salomão. Inclusive o verdadeiro templo de Salomão será restaurado, será reerguido novamente lá em Israel. E esse templo é um relógio para a gente, porque quando esse templo ficar pronto, prova que Jesus realmente está à porta, porque é nesse templo que o anticristo vai vir pedir adoração. Então, isso é uma maquete que esse menino fez aqui, não tem nada a ver com o verdadeiro templo que será erguido, que nós, segundo pesquisas, já está quase tudo pronto. A planta desse novo templo será erguido de novo, e isso mostra que Jesus realmente está voltando qualquer hora dessa para buscar a sua igreja. Então, quando Salomão construiu o templo para Deus ser adorado, Deus apareceu a ele e disse: agora estão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Eu me perdi aqui onde que está. Mas agora escolhi. Deus apareceu a ele. Deus apareceu agora, estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ponto. Pois agora escolhi e consagrei essa casa para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Nessa palavra, Deus garante ouvir a oração que fosse feita naquele lugar, ou seja, no santuário, no templo, que é a igreja. Tem uma passagem bíblica de um homem chamado Asaf, no Salmo 73. Asaf, ele estava vivendo um momento muito difícil da vida dele. Asaf foi um menino criado na casa do Senhor, família sacerdotal. Viveu a vida inteira servindo a Deus, era um levita da casa do Senhor. E um dia ele entrou em uma crise existencial dentro dele. Ele estava vivendo uma situação que ele não conseguia entender. E ele falou assim: quando eu tentava entender, eu foi perturbado. Porque ele estava numa crise, ele olhava para o ímpio e via que o ímpio prosperava. E ele, que viveu a vida inteira na igreja, passava uma vida difícil demais. E ele estava vivendo uma situação tão difícil que ele falou assim: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Mas aí o texto diz assim: mas quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim dos homens. Ou seja, aconteceu um milagre na vida de Asaf quando ele entrou no santuário. Eu quero declarar que tem milagres que só vai acontecer aqui no santuário. Vai ter coisas que só vai acontecer dentro do santuário. Não adianta querer inventar moda, que nem agora tem os desigrejados, palhaçada.
Santuário é santuário, é o lugar onde o próprio Deus falou aqui em 2 Crônicas, do 7 ao 16. Ele diz assim, ó: agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Pois agora eu escolhi e consagrei essa casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Então precisamos enfatizar para as pessoas o seguinte: olha só, Deus te ouve em qualquer lugar. Agora tem uma coisa, tem coisas que só vai acontecer dentro do santuário. Querido, é diferente, o santuário não tem jeito, é diferente. Deus pode me visitar de uma forma extraordinária no monte, só que o monte tem sua particularidade, o santuário tem outra particularidade, né? Deus pode me visitar no meu banheiro, mas o santuário sempre será santuário. Então, tem coisas que só acontecem no santuário. Por isso a importância de ir até a casa de Deus buscar o Senhor. Nessa palavra, Deus garante ouvir a oração que fosse feita naquele lugar, no santuário, no templo que é a igreja. Agora aqui nós vamos falar sobre uma outra coisa. Algumas pessoas, elas dizem que igreja é coisa dos homens, que Deus não deixou nenhuma igreja. Alguém já ouviu isso aqui? Sim. Né? Vamos ver isso aqui. É importante vocês andar na frente das pessoas. Escute bem, o bom ajudante é aquele cara que sabe o que o profissional precisa antes dele pedir. Esse é o bom ajudante. Se você está trabalhando numa construção civil e você fala assim: eu pego o martelo para mim, cara, quem pede martelo vai precisar de prego. Normalmente, então o bom ajudante já pega os dois, já traz os dois para você. Ou então o cara viu, pegou a dificuldade, ele já trabalha na frente. O bom ajudante já fala: esse cara vai precisar disso, não, já leva para o cara. A gente tem que trabalhar na frente das pessoas, a gente precisa saber qual é a indagação das pessoas. Você está lidando com as pessoas e dentro de você tem que saber assim: eu sei o que essa pessoa aí, qual é a indagação que ela tem, porque tem coisas que é de praxe, todo mundo pensa. Todo mundo, em algum momento, vai pensar aquilo. Então tem algumas indagações que é de praxe. Por exemplo, essa aqui é uma coisa muito que todo mundo fala, que não serve a Deus. Eu não preciso estar todo dia na igreja. Tem a irmãzinha lá que vai para a igreja lá, a saia aqui debaixo dos pés, mas isso, e começa a usar as desculpas deles para não vir buscar o Senhor. Uma das coisas é essa aqui, que Deus não deixou igreja. Deus não deixou igreja. Isso aí é invenção dos homens. Verdade. Deus não deixou placa de igreja, denominação. Mas Deus deixou a igreja assim. A igreja é uma instituição de Deus. Assim como as escolas estaduais pertencem ao Estado, as escolas federais pertencem, as estaduais pertencem, as municipais pertencem ao município, as estaduais pertencem ao Estado, as particulares tem uma pessoa que é o dono daquilo, é algo particular. A igreja, ela é de Cristo Jesus. Ele vai vir buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Então, a igreja, ela é uma instituição de Deus. A igreja é uma instituição que foi deixada por Deus. Não existia denominações, mas sempre existiu igreja. Quando o povo está andando no deserto lá, Deus mandou fazer uma tenda lá, direcionou o povo a fazer uma tenda para adorar a Deus. O que era aquilo? Igreja. Você pega a Bíblia, você vai ver Jesus pregando nas sinagogas. O que é aquilo? Igreja. A igreja é uma instituição que foi deixada por Deus. Não existia denominações, mas sempre existiu igreja. Não tinha CNPJ, como temos hoje, que até mesmo é uma exigência do Estado, que exige uma diretoria com registro de todas as documentações previstas por lei. Mas volto a falar, a igreja sempre existiu. Não existia denominação, não existia CNPJ, como o Estado hoje requer da gente, documentação, tal, mas sempre existiu igreja. O apóstolo Paulo foi quem mais abriu igrejas no Novo Testamento. Exemplo, a igreja de Corintos, e escreveu diversas cartas a outras igrejas do Senhor, como a carta aos Romanos, por exemplo. Quando você abre sua Bíblia, que você vai lá ler o livro de Romanos, aquilo ali foi uma carta que foi escrita para a igreja que estava em Roma. A carta aos Coríntios, uma igreja que estava em Corinto, que era mais ou menos na região da Grécia, se não me falha a memória. A carta de Gálatas, a igreja que estava em Galáxia, fica no centro da Turquia, mais ou menos, fica naquela região da Turquia nos dias atuais de hoje. Carta aos Filipenses, a igreja que estava em Filipos.
Carta aos Tessalonicenses, a igreja que estava em Tessalônica. Carta aos Efésios, a igreja que estava em Éfeso. Carta aos Colossenses, a igreja de Colosso. E o próprio Jesus defende a sua igreja em Mateus 16, versículo 18. Jesus disse: pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? Eu quero também aproveitar essa aula aqui, usar esse versículo aqui. Infelizmente, algumas pessoas fazem uma exegese errada desse texto, quando Jesus falou assim: eis que te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja católica, ela fez uma invenção de valores. Ela acredita que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, e não é verdade isso. Se você pegar o texto que falei antes, Jesus faz uma indagação com o seu discípulo e diz assim: olha, quem dizem os homens que eu sou? Cada um fala, um diz que tu és João, outro diz que tu és Elias, que ressuscitou. E Jesus olhou para o discípulo e disse assim: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro então se levantou e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, quando ele revelou, Pedro trouxe a revelação para Jesus, para os irmãos que estavam lá naquele momento. Jesus falou assim: bem-aventurado és tu, Bajonas, que significa Bajonas, não lembro agora o texto, mas Pedro significa pequeno fragmento. Bem-aventurado é tu, que não revelou nem a carne nem o sangue, mas o Espírito. Sobre esta pedra, que pedra? Que Pedro tinha acabado de revelar, que era Cristo, a revelação de Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, porque Jesus é a pedra angular. Tanto é que nós começa o texto dizendo que Jesus é a pedra angular, lá na primeira aula, dizendo que Jesus é a pedra angular, a pedra de centro. Então, Jesus não edificou a igreja sobre Pedro, mas sobre a revelação que Pedro tinha acabado de entregar, que diz assim: tu és o Cristo, né? Então a igreja de Deus está na pessoa de Cristo Jesus, está edificado na pessoa de Cristo Jesus. Vocês têm alguma pergunta para me fazer relacionado à aula de hoje, alguma coisa referente a algum outro contexto? Não? Então aqui nós vamos fazer, como sempre, aquela oração, falando: Senhor, nós aprendemos hoje a importância que é cultuar o Senhor, a importância que é estar no teu santuário. Nós descobrimos, Deus, que tem coisas que só acontecem no santuário, e que quando eu vou no santuário, eu vou prestar uma homenagem ao Senhor. Assim como outras pessoas prestam homenagem a outros deuses, com D minúsculo, que a Bíblia diz, que são deuses da imaginação do homem, ou feita com a própria mão dos homens, nós cultuamos ao único Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. Então, eu não sei vocês, mas quando esse tipo de entendimento chegou até mim, meu culto mudou, né? Porque assim, tipo assim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não sou um robozinho que vem para a igreja. Eu sei o que eu estou fazendo naquele momento. Eu sei que eu estou prestando uma homenagem, que eu estou cultuando a Deus. E se não Deus não falar comigo, e daí? Eu estou me lixando, eu estou cultuando, eu estou dando adoração a Ele, eu estou, na verdade, prestando meu culto ao Senhor. Amém? Alguém tem algo para falar? Está bem claro. Tá. Então, depois se fala, né? É direto. Pode ser enfatizar alguma coisa, mas por si próprio já é bem direto mesmo. Amém. Esta é a sexta aula, como tema. Pode ir, se a pessoa não poder desligar ali, filho, a câmera. O tema da nossa aula que nós acabamos de fazer foi o quê? Culto, milagre no santuário. Nós aprendemos essa noite a importância de cultuar. Nós vimos o que o dicionário disse sobre, só um segundo, o que o dicionário disse sobre o que é cultuar, e vemos o que a Bíblia diz, a importância que é ir no santuário de Deus. Por isso, por essa aula nós conseguimos desbancar o imaginário humano, que não precisa ir para culto e que não tem essa necessidade toda de estar na igreja, mas a Bíblia diz que tem sim. Em Hebreus 10:25 nós lemos que o escritor diz assim: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Amém? Deus abençoe sua vida. Essa foi a sexta aula.